Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema dos gastos militares, né, gastos com as Forças Armadas no Brasil. E para isso nós convidamos o Manuel Domingues Neto, que é doutor em História pela Universidade de Paris e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor Manuel, para a gente conversar sobre esse tema importante. E gostaria de iniciar perguntando a você como que você vê essa posição no ranking, né, do Brasil, que parece, até onde eu tinha visto, era 13º em mais gastos militares no mundo, né? Como é que você vê esses gastos com as Forças Armadas em relação a outros países aí, né? Salve, Marcelo. É um prazer conversar com você. Os gastos militares são... A avaliação deve ser relativa. Cada país tem uma condição específica. Alguns precisam gastar mais, outros gastar menos. No caso do Brasil, tem um percentual em torno aí de 1,5% do PIB, que é um percentual bastante elevado, sobretudo se você considera a capacidade efetiva dessas Forças Armadas de cumprirem seu papel. Aí, nesse sentido, é um gasto elevadíssimo, porque as Forças Armadas elas se ocupam de muitas coisas no Brasil, de tudo enquanto as emergências aí, emergências que viraram rotina, como distribuição de água do semiárido, essas construções de estrada, esses serviços sociais, enfim, batalhões aí, engenharia. Agora, nada disso garante uma efetiva defesa militar contra interesse externo. Nós somos um país extremamente vulnerável. Apesar de gastarmos 1% do PIB, que é uma média, digamos assim, muito comum, a OTAN prevê uma média de 2% do PIB, em torno de 2% do PIB, mas a OTAN está interessada em vender armas para o seu complexo militar. Nós não chegamos a 2%. O projeto que tramita na Câmara, aliás, no Congresso hoje, é esse, né, de chegar a 2%, ainda não foi votado isso. A meu ver, um absurdo, sobretudo considerando isso que eu acabei de falar. As Forças Armadas não conseguem atender a sua missão precípua, que é de se bater contra o eventual agressor externo, estrangeiro, né? O inimigo externo. Certo, mas isso também não seria já um argumento forte a favor das Forças Armadas para aumentar 2, 3%, né? Querem aumentar para 2%. Pelo que eu vi, os gastos em 2020 foram 115 bilhões de reais, né? Uma quantidade enorme. Então, não seria um bom argumento até para aumentar isso? E como Claro, é que você vê esse gasto? claro que não. Se as Forças Armadas não estão cumprindo, não têm a capacidade, se elas não têm uma concepção de defesa capaz de... Isso é dinheiro jogado no lixo. É dinheiro jogado fora. Quanto mais dinheiro gasta, mais é necessário uma mudança na concepção de defesa. Eu costumo dizer que a defesa do Brasil deve se amparar em 4 pilares. 4 pilares. O primeiro é a unidade interna da sociedade, porque uma sociedade fragmentada não se defende, pelo contrário, ela se abre à penetração estrangeira, né? O segundo é a boa amizade com os vizinhos. E isso aí nós estávamos construindo e, de repente, entrou em pane, por influência, inclusive, das próprias Forças Armadas, né, que, apoiando ao lado desse governo atual, desestruturou o que nós tínhamos de bom entrosamento, seja com os nossos vizinhos próximos ou com os vizinhos além Atlântico, né? A África. Isso está tudo desestruturado. A rigor,
A integração da América Latina foi pelas cucuias. Então, é uma vulnerabilidade terrível. O terceiro seria o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. Esse é o terceiro pilar da defesa. E esse aí, então, nem se fala. É uma coisa absurda o que fizeram com o sistema, o que estão fazendo com o sistema. O quarto seria as Forças Armadas propriamente ditas. Concebendo a defesa dessa forma, as Forças Armadas estão gastando muito mal e não conseguirão defender o Brasil. É uma Força Armada completamente dependente de produtos, de equipamentos, de armas, de munição, de serviços estrangeiros. O estrangeiro forte que produz isso, ele não vai produzir para quem possa lhe fazer oposição. Isso é inimaginável. Nesse sentido, quanto mais dinheiro gasto, pior defesa teremos. Nós precisamos mudar a concepção de defesa do Brasil e formatar corporações militares, forças militares, que efetivamente cumpram, se adequem a esse esquema efetivo, essa política efetiva de defesa. O que nós temos hoje são forças armadas preparadas para uma intervenção contra os próprios brasileiros. Elas estão aí preparadas. A turma comentou muito aquele tanque que foi lá para frente do Palácio do Planalto, e os militares falaram, nós estamos precisando de dinheiro. Tanques antigos, né, servem para reprimir o povo, não servem para reprimir o estrangeiro. E, de qualquer forma, nenhum país pode se reivindicar a soberania, né, se ele é incapaz de produzir basicamente o que ele precisa para se defender. O Brasil tem capacidade científica razoável, nós temos hoje um aparato científico e tecnológico que poderia ser bem mais desenvolvido caso não fosse o boicote às instituições, a verdadeira destruição, né, das nossas agências. Nós poderíamos ter uma indústria mais sólida, poderíamos ter mercado para os nossos, né, os nossos aliados, fabricarmos e vendermos para os nossos aliados. Nós poderíamos, enfim, ter uma condição completamente diferente da que temos. Hoje, o Brasil é absolutamente exposto, ele não consegue sustentar guerra contra um inimigo potente. Ele consegue sustentar guerra, as Forças Armadas conseguem sustentar repressão. Repressão ao povo brasileiro. Certo. Qualquer dinheiro gasto com as Forças Armadas serve para tudo, menos para a defesa externa. Certo. Aí você, professor Manuel falando, lembrei de países que não têm forças armadas, ou países como citados, por exemplo, como Costa Rica, né, que tem uma guarda nacional, tem parcerias e organizações com outros países, né? E eu ouvi mais de 12 países que propriamente não têm forças armadas, e alguns gastam bem menos até do que o Brasil, né? E nas pesquisas foram citados, por exemplo, Israel, Japão, e países até que, como Israel está sempre lá atacando Palestina, né? Então, como é que você vê essa possibilidade também de uma desmilitarização, se seria o caso, uma construção de um outro viés, como você está falando, de defesa, né? E como é que isso é viável? Como é que você vê isso? Olha, em termos de defesa, cada caso é um caso. Um país como a Costa Rica é um protetorado, né? Costa Rica é uma ponta de lança. Ela é protegida pelos Estados Unidos, pelo esquema de defesa norte-americano, né? Nós temos... cada caso é um caso, como eu disse. Um país pequeno não pode jamais projetar a construção de um míssil, porque acolá implica em um conhecimento, em uma capacidade técnica, científica e industrial que ele não dispõe. Ele não vai ter alcance para isso. Agora, no caso do Brasil,
mensurando bem, olha, nós somos um país extenso, populoso e com muita capacidade produtiva, né? Portanto, nós temos que ter forças armadas à altura. Agora, o que nos falta é uma concepção de defesa. Quem tem ditado ao longo do tempo a concepção de defesa do Brasil são as Forças Armadas. E defesa não é problema de Forças Armadas. Ela precisa ser concebida pelo poder político. Ela precisa ser concebida pelo comando civil. Pelo comando civil. É um assunto civil. Os militares participam com grande relevância disso, mas jamais podem comandar a defesa, porque se trata de um assunto político. Político. Portanto, nós temos essa aberração do militar sempre dizer o que importa para a defesa. O resultado é que ele cuida muito de seus interesses corporativos e muito pouco da defesa. Temos, hoje, uma das carreiras mais disputadas no Brasil com as Forças Armadas. Né? Ganham acima, imagine, um general ganhar acima de um grande cientista. Né? Imaginou isso? É uma deturpação. Né? Ganhar muito acima. Tudo bem que pudesse haver uma certa equivalência. Mas hoje o que nós temos é qualquer garoto aí que entra com tudo pago, ensino, a roupa, a alimentação, tudo, enquanto os nossos cientistas não têm essas vantagens todas. E, no entanto, esses gastos todos não resultam em uma segurança internacional efetiva para o Brasil. Nós não conseguimos, um país desse porte, não ter condições de produzir inteiramente um avião. Nós não fabricamos motor de avião, meu Deus. Sabe? Nós não temos capacidade de defesa cibernética. Tínhamos que investir nessas coisas. Isso podem ser gastos militares, mas seriam, digamos, gastos numa outra concepção de defesa, uma concepção de defesa efetiva do Brasil. Essa que nós temos, gastar dinheiro com isso aí é jogar dinheiro fora. Certo, muito interessante nessa conversa. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos logo em seguida a conversar com o professor Manuel Domingos Neto, né, doutor em História pela Universidade de Paris e professor aposentado da Federal Fluminense do Rio de Janeiro, né, sobre esse tema dos gastos e o papel das Forças Armadas no Brasil. Voltamos já já. Estamos de volta no programa Realidades, conversando hoje sobre os gastos das militares, Forças Armadas e o papel dessas forças no Brasil. A presença do professor doutor Manuel Domingos Neto, professor aposentado da Federal Fluminense do Rio de Janeiro, doutor em História, um grande pesquisador também na área. Né? Ele falava a questão da relação civil e militar, das dimensões das falhas, essa ideia de uma concepção efetiva de defesa, né? E aí a gente não tem como deixar de pensar sobre essa influência tão grande nesse governo atual, principalmente, mas em outros momentos da história brasileira, a gente tem o exemplo da ditadura militar também, né? Civil-militar. No sentido de pensar a influência dos militares na política hoje, né? A ocupação também, aí, pelo que se sabe, de mais de 10 mil cargos no governo federal. Como é que você vê essa situação? Qual é a sua posição? Olha, nós chegamos ao extremo de um processo doentio, né? De um processo maléfico para a vida democrática, que é a ingerência das Forças Armadas em assuntos políticos. Desculpe. As Forças Armadas integram o jogo político desde a Guerra para o Paraguai. Elas estiveram aí nos momentos centrais, e, de regra, como definidoras. As Forças Armadas
se julgam criadoras da nação. O discurso é esse: nós criamos a nação, nós existimos antes do Brasil independente. Isso foi dito agora, recentemente, por esse ex-ministro Braga Neto. As Forças Armadas estiveram no comando, consorciadas, obviamente, com outros atores decisivos. Nunca a força bruta governa, ela governa consorciada. E teve esse retorno, agora recente, ao palco político de uma forma estridente, né? Com a eleição do Bolsonaro, envolvidos na campanha do Bolsonaro, e parece que chegaram ao top desse desvio funcional. É um desvio funcional. É uma negação da Constituição que prevê a soberania popular. Soberania popular significa respeito à decisão da maioria, respeito à decisão do povo. À medida em que a força bruta passa, ou seja, a força militar passa a interferir na política, adeus soberania. Isso aí está fraudado. Portanto, a ingerência do militar na política, ela é malfazeja, ela é inadmissível. Não obstante, não nos livramos, ao longo de todo esse período republicano, dessa ingerência. As pessoas costumam falar o seguinte, que desde 85, quando terminou a ditadura, os militares se afastaram da política. Isso precisa ser relativizado, porque o militar condicionou a Constituição. E a Constituição vigiu desde o final da ditadura, deve estar vigindo até agora, mesmo arranhada. Então, quer dizer, a interferência persistiu. De que forma ele moldou a Constituição? De que forma ele mexeu na Constituição? Exatamente no capítulo da defesa, nos assuntos de defesa. É o artigo 142, que é uma verdadeira, artigo da Constituição, 142, que é uma verdadeira aberração. A persistir esse artigo, jamais teremos forças armadas efetivamente cumpridoras de um papel de defesa e teremos uma força armada que tem o direito de mandar em tudo. Está escrito lá que no artigo 142, que a Força Armada serve para a defesa da pátria. Ora, e a universidade não serve? As demais instituições não servem para a defesa da pátria? O que é isso? O que é a pátria? O que é a pátria? A pátria é tudo. A pátria é uma entidade abstrata, sagrada, e quando uma força armada, as corporações militares, são constitucionalmente designadas como defensoras da pátria, e só elas, não há nada mais referente. Aí nós temos aí uma ingerência permanente. Por outro lado, no Brasil, nós não criamos capacidade de interferir nos assuntos de defesa, que são monopólio das instituições armadas, e também nos negócios militares, ou assuntos militares, que são assuntos propriamente ditos. Poucas pessoas no Brasil estudaram, de fato, as Forças Armadas. Nós não temos, por exemplo, você é de uma grande universidade. Existe algum curso de sociologia corporativa militar, ou alguma coisa que prepare minimamente profissionais para ajudar o Brasil a gerenciar uma política complexa como é a política de defesa? A política de defesa abrange 1000 coisas. A política de defesa mexe com indústria, ela mexe com ciência e tecnologia, sabe? Ela mexe com defesa ambiental, com proteção social, com
E não temos, no Brasil, um corpo de profissionais capaz de atender a essas demandas. Digamos que resolvêssemos fazer uma reforma das Forças Armadas. Agora, olha, estaria difícil, porque não temos, a não ser que entreguemos a reforma das Forças Armadas aos próprios militares, o que é um absurdo. Forças Armadas, qualquer Força Armada tem que estar submetida a uma concepção de defesa que é um assunto essencialmente político. Guerra é uma coisa seríssima. Guerra tem que estar entregue ao comando político e o militar cumprindo suas funções específicas. A guerra excede largamente os assuntos militares propriamente ditos. Essas coisas são elementares no estudo da defesa, são desconhecidas, inclusive intelectuais brasileiros, daqueles que pensam o Brasil, daqueles que estão lá em Brasília resolvendo a nossa legislação, decidindo acerca de nossa legislação. Existe o Plano Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa que estão tramitando. Pergunte qual é a discussão que é feita sobre isso. E pergunte se há no Brasil pessoas, um corpo capaz de defender isso. Consulte as direções dos partidos políticos para saber se nessa direção. Lá você tem o assessor para a economia, o assessor para a comunicação, para Minas e Energia, para isso, para aquilo. Não tem para as Forças Armadas. Só esse retrato partidário do Brasil já mostra o quanto a nossa defesa é deficiente, sabe, Marcelo? É deficiente porque ela está entregue a um tipo de profissional que é importante, que é fundamental, mas que não dá conta do recado, porque não é recado dele. O militar, o profissional militar, ele tem que saber conduzir batalhões, ele tem que saber conduzir regimentos, exércitos, ele precisa se conectar com os múltiplos domínios da máquina pública, da política pública, mas jamais ele pode estar no comando de tudo. E os militares insistem nesse comando. Tanto é que almejaram mudar a presidência da República, tumultuar o jogo eleitoral, o comandante do Exército pressiona, eis que, de repente, um aventureiro translocado é eleito e o país entra em parafuso, como é a situação que nós vivemos hoje. Acho eu que os militares são, em boa parte, atores responsáveis por esse descalabro que vive, esse desmonte, esse verdadeiro desmonte que vive o Brasil hoje. Certo, professor Manuel. E como é que você vê alguns, do lado militar, mas também do lado civil, né, algumas manifestações políticas e de apoio, né, de falas que vão desde a questão de extremismo, extrema-direita, de militarismo, apoio à ditadura, né, agora a questão de celebrar 31 de março, celebrar o golpe militar. Como é que você vê? É uma ala muito pequena isso? Isso tem algum risco para a democracia? Chega a ser algo, é uma grita menor? Como é que você vê essas manifestações aí? Parece que esses Olha, fantasmas, né? quando você permite, nós estamos mal no sentido da defesa da democracia. Quando se permite que um parlamentar, né, defenda a tortura em sessão de Congresso, a coisa está feia. Defenda torturador na sessão de Congresso, a coisa está feia. O Brasil não está degringolado agora, apenas que está, já faz algum tempo. Não cuidou. O Brasil não cuidou. O resultado é que houve esse envolvimento, essa militância frenética da chamada família militar, que engloba milhões de pessoas, porque não é composta essa família apenas dos militares da ativa, Exército, Marinha e Aeronáutica.
ela tem as diversas outras instituições de força, e particularmente as polícias militares, inclusas nessa tal família. Tem o pessoal da reserva. Se trata de um contingente de milhões. E quando são atiçadas por jogo político, olha, tem um peso considerável. Tem um peso considerável. O general Santos Cruz conversou comigo um pouco antes das eleições de Bolsonaro. Ele estava no comando da campanha. Ele disse com toda clareza para mim que ganhariam, porque ganhariam as eleições, inclusive porque tinham milhões da família militar atuando. E nós, civis, sempre discutindo entre partidos políticos, os candidatos, cada um querendo, né, arrebanhar seus votos, garantir seus votos, nos descuramos, nos inquietamos com esse fator. Essa família militar é um ator político relevante, importante, sabe? E, na medida em que ninguém cuida disso, eles vão fazendo, né, o seu trajeto, vão desempenhando a sua função. No Brasil, uma coisa que inquieta tanto mais agora são essas milícias, os quais o presidente da República tanto gosta. Essas milícias exercem controle territorial em muitos lugares, em muitos estados brasileiros. E elas são decisivas lá, em determinados bairros, em determinadas localidades, né? O morador é refém da milícia. Né? E essas milícias foram incentivadas pelo presidente da República e seu governo composto de militares. O controle sobre as armas que era entregue ao Exército, ele foi relaxado. Nós corremos perigo. Com elementos assim à solta, Marcelo, corremos perigo. Ok, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, né? Muitas coisas importantes para serem conversadas, mas temos que agradecer profundamente aí ao professor Manuel Domingos Neto, né? Professor doutor, História pela Universidade de Paris, professor aposentado da Federal Fluminense do Rio de Janeiro, conversando esse tema dos gastos e papel aí das Forças Armadas e Militares no Brasil. Então, agradecemos, né? Obrigado a professor, a todos e até a próxima. Um prazer, Marcelo.